Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Direito Sem Juridiquês, o melhor canal de introdução ao direito de todo o YouTube. Pelo menos é isso que muitos inscritos aqui do canal dizem nos comentários e eu acabei acreditando. Mas hoje o nosso assunto não vai ser exatamente de introdução ao direito. Ele vai ser um assunto mais de filosofia do direito e até mesmo de filosofia numa perspectiva mais ampla, de filosofia da ciência. Vai ter alguns toques, alguns tons de apologética cristã também, mas a apologética cristã é um assunto que eu desenvolvo mais no meu outro canal, o Teodidatas. Então, alguns temas que eu vou mencionar por aqui, alguns assuntos que eu vou trabalhar aqui, eu tenho trabalhado de forma mais aprofundada no Teodidatas, você é meu convidado para conhecer o meu outro canal também. O link para o Teodidatas, para outros vídeos, eventualmente vai aparecer aqui em cima, né? Enfim, em algum lugar aqui em cima. Alguma coisa vai caber na tela final também, mas eu vou deixar, como de costume, os links na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar o link para os slides em PDF do PowerPoint que eu vou usar. Comecei a trabalhar esse novo formato, eu acho que tem funcionado bem. Me dá um pouco menos de trabalho na edição, acho que ajuda você a acompanhar o raciocínio e tenho trabalhado assim. Aqui agora é a primeira vez que eu estou usando o OBS Studio no Direito Sem Juridiquês. Eu tenho ainda que dar uma melhoradinha na minha máquina para que a coisa fique assim, no meu computador, para que a coisa fique 100%, mas eu estou cada vez me aprimorando aqui nas técnicas, tá? Então deixe seu comentário também, isso é muito importante, a respeito desse novo formato desse vídeo. Esse é um assunto, essa relação entre cientificismo, positivismo lógico, positivismo jurídico, são assuntos, na verdade, que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei, melhor dizendo, no meu curso História, Filosofia e Direito, que agora no mês de agosto está com R$1.000 de desconto, uma super promoção de 1.200 por R$200. Eu vou deixar o link para o meu curso na descrição do vídeo, se você quiser aprofundar muito mais o pano de fundo histórico, a questão do pensamento filosófico, o desenvolvimento do pensamento filosófico e como isso tudo impacta na teoria e na filosofia do direito. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para essa promoção especial. Depois de agosto, caso você esteja assistindo o vídeo depois, né, para os inscritos aqui no Direito Sem Juridiquês, o curso tem uma promoção de 50% de desconto. Então, ainda assim, vale a pena aproveitar, caso você tenha perdido a promoção. E volta e meia a gente faz uma promoção. Essa aqui foi a maior promoção que a gente já fez do curso, tá? E lembrando que também essa promoção tem o objetivo de gerar aí recursos, né, de financiar a transformação do material do curso, a ampliação do material do curso num e-book de História do Direito, Filosofia do Direito e Teoria do Direito para ser disponibilizado via Kindle, tá? Então, com essas observações, eu vou compartilhar a tela aqui e aí a gente vai passar ao nosso estudo do conteúdo. Só um detalhe também. Esse material, esse conteúdo, na verdade, eu trabalhei ele, desenvolvi ele a partir de uma live que eu fiz no Instagram. Na verdade, fui convidado para fazer essa live no Instagram pelo Lucas Zack, o Lucas que é aí da área do direito, o Lucas que é meu aluno no curso História, Filosofia e Direito e que me convidou para falar sobre positivismo científico, cientificismo, positivismo jurídico e suas inconsistências. A live ficou bem legal, eu inclusive baixei ela e subi aqui para o YouTube, tá? Nessa semana mesmo a live vai ao ar na quarta-feira. Mudei também, estou postando o vídeo na segunda à noite. Segunda de manhã é o dia do meu estudo, é o momento, né, do meu estudo dos Salmos no Teodidatas. Agora segunda à noite vai ser o momento da postagem dos vídeos do Direito Sem Juridiquês. Eu andei fazendo uma pesquisa com o pessoal, né, com os inscritos, com os meus seguidores no Instagram, no Twitter, e vi que o pessoal prefere, assim, tem uma leve preferência por assistir os vídeos à noite. Então, estou mudando o formato aqui, postando à noite. Também me dê o seu retorno, por favor, isso sempre é muito importante, tá? E vou deixar aqui na descrição do vídeo também o meu Instagram, o Instagram do Lucas, para você poder me seguir por lá,
seguir o Lucas por lá também. Lá eu estou fazendo um conteúdo diferenciado, tenho feito lives lá, sido convidado para lives por lá. Nem tudo acaba vindo aqui para o YouTube, tá bom? Mas o nosso assunto do dia o nosso assunto desse vídeo é cientificismo, positivismo lógico e positivismo jurídico. E eu começo aqui no que se chama de exordium ou exórdio, né? Com uma citação. Essa citação é do Leslie Green e o John Finnis gosta muito dela. Volta e meia você vai encontrar isso aqui nos escritos do Finnis. Nenhum filósofo do direito pode ser apenas um positivista. Isso aqui tem a ver com as dificuldades que o positivismo jurídico introduz no que diz respeito aos problemas mais sérios do direito contemporâneo. E a gente poderia dividir esses problemas em duas categorias. Os casos difíceis, os hard cases, que são aqueles casos para os quais não existe solução em lei, né? Não existe solução numa regra prevista na lei, e aí você vai ter a controvérsia Hart do Working, que foi em cima dos hard cases, você vai ter a estruturação do jusmoralismo de Dworkin e de Alexis a partir disso, né? Mas também você tem um problema sério para os juspositivistas, que é o problema das leis injustas. E aí então o positivismo ele acaba cedendo, o positivismo acaba capitulando diante dos hard cases e diante das leis injustas. Porque se você for apenas um positivista, você não consegue resolver essas questões. Então, o positivismo ele acaba cedendo espaço para essas questões. Isso é um problema típico de filosofia do direito, é um problema bem contemporâneo, mas com isso eu estou apenas já apontando algumas dificuldades do positivismo e eu vou além, tá? Nós podemos entender que o positivismo ele não apenas tem dificuldades, mas ele tem incoerências que são assim, como é que eu poderia dizer? Incoerências que prejudicam todo o projeto, tá? Ele tem problemas de base, não apenas essas questões que são questões a posteriori, questões que dizem respeito à aplicação da teoria, os casos difíceis e as normas injustas, mas ele tem problemas de base, ele tem vícios lógicos, científicos no sentido da construção do conhecimento, não no sentido da ciência enquanto método científico, que é um dos objetos do nosso estudo aqui, mas o positivismo ele tem problemas de natureza lógica, filosófica, o positivismo lógico e o positivismo jurídico, que prejudicam todo o projeto. E nós vamos, o meu objetivo é exatamente trabalhar isso aqui. Vamos definir o positivismo jurídico, então eu tenho feito isso em vários vídeos aqui do canal. Na verdade, agora nesse segundo semestre de 2020, o meu foco tem sido realmente esse contraponto entre positivismo e direito natural, entre juspositivismo e jusnaturalismo. Tenho investido nessa playlist Juspositivismo versus Jusnaturalismo. O positivismo jurídico é uma teoria que pretende descrever o que o direito é e não o que o direito deve ser. Mas essa ideia de descrever o que o direito é uma ideia bem datada, né? Pós-Revolução Francesa, em que vai se compreender que o direito é aquilo que está na lei, basicamente. Que o direito é aquele resultado do trabalho do poder legislativo. Claro que tem a atividade do poder executivo na regulamentação, né, das leis, e você vai ter a questão de como encarar as decisões judiciais, que é um problema à parte, um problema que é bastante trabalhado aqui no canal. Mas veja só esse jogo de palavras, ó, deve ser, dizer o que o direito é, não o que o direito deve ser. Tem o fantasma de David Hume aqui por trás. A guilhotina de Hume, que é um assunto que eu também trabalho aqui no canal, nos afirma que não podemos transitar do para o dever ser. Então o direito, que é uma ordem normativa, uma ordem de dever ser, o direito. A ciência do direito, ela vai pretender descrever, a ciência do direito numa perspectiva positivista, né, o juspositivismo, vai pretender apenas descrever aquilo que o direito é. Quem produz esse direito como ele é, o legislador, é uma outra questão. Os problemas que estão por trás da produção do direito, as questões de natureza política, de natureza moral, de natureza ética, de natureza religiosa, são questões que não interessam para o cientista do direito na perspectiva positivista. Ele vai apenas descrever o resultado final, descrever o que o direito é. Tá? Parece muito coerente, parece muito razoável, mas
tem uma série de problemas aqui, tá? E quais são os antecedentes históricos e filosóficos do positivismo? Por que a teoria do direito chegou a esse nível, né? Chegou onde chegou? Nós vamos ter aqui o positivismo lógico ou o cientificismo, essas duas coisas que podem ser até tomadas como sinônimo, né? O positivismo lógico, o cientificismo. Vamos definir o que é o positivismo lógico, vamos definir o que é o cientificismo. O positivismo lógico é a compreensão de que a única porta de entrada para o conhecimento humano é o método científico. Tá? O método científico, aquele que você desenvolve a partir da observação da realidade. O método científico, aquele que envolve experimentos em laboratório. A única porta de entrada para o conhecimento humano, de acordo com o positivismo lógico, é o método científico. O método científico ele é descritivo, por isso que o impacto do positivismo lógico nas demais ciências, se é que podem ser chamadas de ciências, né, porque não usam o método científico estritamente falando, mas o impacto do positivismo lógico nos demais ramos do conhecimento, ele implica num positivismo de cada área, né? E no positivismo jurídico nós temos então o juspositivismo, uma outra forma de chamar. No positivismo jurídico ou no juspositivismo nós temos essa pretensão de apenas descrever o direito. Tá? Positivismo lógico pode ser tomado como sinônimo de cientificismo, como eu mencionei, mas quando a gente usa a expressão cientificismo, essa expressão ela já tem uma carga mais ideológica e nem tanto metodológica. Tá? Isso aqui não é uma coisa assim estanque, né? Não é uma coisa absoluta, mas a expressão cientificismo ela tem uma tendência maior de ser empregada já numa perspectiva de culto à ciência. Né? As pessoas elas entendem que a ciência, o método científico é a única porta de entrada para o conhecimento e passam a cultuar a ciência, colocar a sua confiança na ciência. Da mesma forma em que as pessoas, após a Revolução Francesa em especial, passaram a cultuar o Estado e colocar a sua confiança no Estado. Cientificismo e culto ao Estado, a religião civil de Rousseau, andam juntos. Mas esse caminhar em conjunto, inclusive, ele é mais um programa que é infactível e impossível na prática. A gente vai ver isso, tá? Associado a isso tem o empirismo, né? O empirismo é aquela confiança de que apenas o método empírico é a porta de entrada para o conhecimento. Essas coisas podem funcionar como sinônimos também. Então, o que significa o empirismo? Significa que apenas aquilo que você pode apreender pelos sentidos é conhecimento válido. Tá? Esse é o empirismo, vai estar ligado ao método científico, porque o método científico usa da observação da realidade. Então, o empirismo seria uma premissa, né? Um pressuposto para o positivismo lógico, para o cientificismo. Aliás, na história, primeiro a ênfase sobre o empirismo veio na história da filosofia, para depois surgir e se desenvolver o positivismo lógico. Aí o empirismo e o positivismo lógico, especialmente o positivismo lógico, estão muito ligados ao materialismo naturalista. O materialismo é a compreensão de que nada além da matéria existe. E o naturalismo, então, é essa ideia de que você só pode trabalhar com a lógica das ciências naturais. Isso tudo vai se refletir no direito. O direito procura usar de um método empírico, né? A ciência do direito positivista procura usar de um método empírico de avaliação da lei posta. Ela vai usar então o método científico, que é o método descritivo, para descrever aquilo que o direito é. E existe essa cosmovisão materialista, naturalista por trás dos operadores do direito, né, dos pensadores do direito, ou pelo menos de muitos pensadores do direito contemporaneamente. Qual é o problema? Vamos fazer uma primeira apreciação crítica a tudo isso. Tá? O problema é que o positivismo lógico, aquela base de tudo, isso vai repercutir no positivismo jurídico. O positivismo lógico é uma proposta intelectualmente suicida. Tá? O positivismo lógico, da forma como ele se estrutura, ele já nasce morto, ele é um natimorto, ele não tem como prosperar. Tá? Por quê? Porque o positivismo lógico ele se estrutura sobre uma contradição performática. O que é essa contradição performática? Ou o que é uma contradição performática? Depois eu vou mostrar a contradição performática em cada um
desses ramos aí, né, dessas manifestações, desse tipo de pensamento, dessa cosmovisão que nós já definimos aqui. Contradição performática em lógica, em teoria do discurso, é o seguinte: quando você afirma uma premissa do discurso e depois, logo em seguida, nega a premissa desse discurso, isso pode ser de forma explícita, normalmente não é, normalmente é de forma implícita, normalmente é o seu próprio raciocínio que nega a premissa do seu discurso. Então esse discurso ele não tem coerência, esse discurso ele não tem validade do ponto de vista da persuasão, esse discurso ele não tem validade do ponto de vista da ética, se você está querendo construir um discurso para tratar sobre aquilo que o ser humano deve fazer. E se nós estamos pensando em termos do direito, isso é muito relevante. Então, contradição performática ou performativa, se você preferir, é isso. É você estabelecer uma premissa do discurso e logo em seguida negar aquela premissa do discurso, ou o seu próprio discurso negar as suas premissas. Logo, esse discurso ele é inválido. Tá? Na perspectiva do positivismo lógico, do empirismo e especialmente do naturalismo e do materialismo, essa contradição performática ela é resumida naquilo que é chamado de argumento da razão. Tá? O argumento da razão é trabalhado, por exemplo, pelo C.S. Lewis no seu livro chamado Milagres. Ele faz uma defesa dos milagres, demonstrando que não existe sentido, não existe base lógica, filosófica para negar-se a existência de milagres, e ele faz isso exatamente usando o argumento da razão para refutar especialmente o naturalismo e o materialismo. Ele usa o argumento da razão como porta de entrada para a consideração do que ele chama de supranaturalismo, de uma realidade supranatural. Tá? Mas eu não vou trabalhar o C.S. Lewis aqui, eu recentemente trabalhei o argumento da razão do C.S. Lewis num vídeo sobre milagres, que foi um complemento para o meu webinário sobre apologética lá do Teodidatas. Vamos para a filosofia mesmo, tá? Não vamos nos preocupar com a apologética cristã aqui, vamos para a filosofia mesmo, para a filosofia da ciência, tá? Onde está a contradição performática do positivismo lógico ou do cientificismo? Então a gente já viu, né? Não existe conhecimento que não seja o conhecimento produzido pelo método científico. Tá? Apenas o método científico é a porta de entrada válida para o conhecimento humano. Certo? Foi usando o método científico que você chegou nessa conclusão? Não. Então, a sua própria conclusão não se sustenta à luz das suas premissas. A sua própria conclusão, essa conclusão de que o método científico é a única porta de entrada válida para o conhecimento, essa conclusão não foi chegada por meio do método científico. Essa conclusão é uma premissa, é uma primeira premissa assumida e estabelecida. E todas as primeiras premissas são assim. Epistemologicamente, primeiras premissas são auto-evidentes, elas não são demonstráveis. E como a pessoa não pode demonstrar essa primeira premissa que ela assume dizendo: método científico é a única porta de entrada para o conhecimento. Mas como você não chegou a essa conclusão ou a essa premissa por meio do método científico, então a sua própria primeira premissa é inválida. Logo, todo o seu sistema de pensamento é inválido. É por isso que o positivismo lógico refuta a si mesmo. Quem trabalha isso de forma muito precisa, quem trabalha isso de forma muito de forma muito hábil, é o Alvin Plantinga no seu livro Crença Cristã Avalizada. Tá? O empirismo é a mesma coisa. Veja, eu só estou usando a mesma estrutura de argumentação, mas para cada tipo de objeção aqui. No caso, as objeções são à metafísica, as objeções são ao transcendente, as objeções são, inclusive, a possibilidade do reconhecimento de um mundo espiritual, mas não apenas, a questão não é apenas religiosa, espiritual aqui, a questão realmente diz respeito às bases do conhecimento humano. É uma questão de filosofia da ciência, é uma questão de epistemologia, de teoria do conhecimento. Tá? O empirismo diz que a única porta de entrada para o conhecimento humano são os sentidos, certo? Foram os seus sentidos que levaram você a essa conclusão? Não.
Logo, essa sua conclusão é inválida à luz da sua própria premissa, né? A sua premissa é autorrefutável. Se o único meio de entrada para o conhecimento, a única porta de entrada para o conhecimento humano são os sentidos, e se essa premissa que você estabelece, você não consegue chegar a ela por meio dos sentidos, a sua primeira premissa é inválida à luz do próprio... A sua primeira premissa nega a si mesma e todo o seu sistema de pensamento é inválido. O empirismo é um autorrefutável. E o naturalismo e o materialismo também é a mesma coisa. Aqui o raciocínio é um pouquinho mais elaborado, mas aqui é o próprio argumento da razão do Lewis, né? O naturalismo vai nos dizer que não existe, o materialismo vai nos dizer que não existe nada além da matéria. E aí o naturalismo vai trabalhar isso numa perspectiva científica, né? Ou filosófica. Tá bem, não existe nada além da matéria. Então, o meu próprio trabalho de raciocinar, o meu próprio pensamento, não passa de reações materiais, né? Sinapses, reações elétricas, reações, enfim, dentro do meu cérebro. São apenas partículas se movimentando, é apenas matéria se movimentando dentro do meu cérebro. Mas então, se o meu próprio pensamento constitui apenas matéria se movimentando dentro do meu cérebro, qual é a base que eu tenho para confiar nos meus pensamentos? O materialismo, nessa perspectiva epistemológica, ele também é suicida, ele é autorrefutável. Toda a base sobre a qual a filosofia contemporânea procura se sustentar, toda a base sobre a qual o cientificismo, esse culto à ciência contemporânea, procura se sustentar, toda a base sobre a qual o ateísmo e o novo ateísmo contemporâneo se sustentam, em especial, é autorrefutável. Tá? O que o pessoal fez aí, a partir da Idade Moderna e na Idade Contemporânea, foi cortar o galho no qual eles estavam sentados. Sabe aquela figura do desenho animado? Você pega uma serra, está sentado num galho e corta o próprio galho. É isso. Acontece muito nos desenhos do Pica-Pau, enfim, né? Tudo bem, mas qual é o papel da ciência e aí qual é o papel do Estado à luz da ciência, né, na consideração da ciência? É uma questão que é bastante contemporânea, especialmente nesse momento de esquizofrenia coletiva que nós estamos vivendo por causa do coronavírus. Ah, você falou do coronavírus agora porque você não sabe o que as pessoas estão passando. Eu sei sim, claro que eu sei. Eu fui infectado com o coronavírus, eu passei 2 semanas muito mal em casa. A minha família inteira, meus filhos, minha esposa pegaram o coronavírus, eu dei esse testemunho nas redes sociais. Então, assim, o fato de eu ter sido infectado e o fato de eu conhecer pessoas que têm, inclusive, perdido parentes, entes queridos por causa disso, não muda a realidade como ela é. Tá? Então, por favor, sem nenhum tipo de apelo sentimentalista aqui eu estou trabalhando e considerando apenas a realidade. Tá? Qual é o papel da ciência e qual é o papel do Estado? Qual seria o possível ou pretenso papel do Estado? Nós vamos ver que no final das contas é nenhum, diante dessa questão do conhecimento científico. A ciência, enquanto tal, ela só funciona e ela tem, de fato, o seu valor se nós trabalharmos numa perspectiva de instrumentalismo ou naturalismo metodológico. O naturalismo que a gente viu antes aqui, que eu inclusive refutei, né, o naturalismo que está junto com o materialismo, eu estava trabalhando o que se chama de naturalismo lógico, ou naturalismo ontológico, ou naturalismo metafísico. É a compreensão de que apenas a realidade se resume à matéria, se resume àquilo que pode ser descrito por meio de processos naturais que conhecemos, que dominamos, né? O Lewis vai trabalhar a perspectiva do supranaturalismo, quebrando isso, como eu mencionei. Tá? Mas o naturalismo metodológico diz respeito a restringir o método científico e compreender que o método científico diz respeito à compreensão da natureza e da matéria como nós a conhecemos. O naturalismo metodológico diz que questões supranaturais, para usar a expressão do Lewis, né, questões transcendentes, questões metafísicas, questões tipicamente filosóficas, não se sujeitam ao método científico, mas constituem, sim,
porta de entrada para conhecimento, sim, constituem sim conhecimento válido. Aí a epistemologia do Plantinga, a epistemologia do aval, né, da crença avalizada, pode ajudar você a compreender isso. Essa epistemologia, o Plantinga trabalha numa trilogia, começando com a crença avalizada, terminando com a crença cristã avalizada. Ele termina mostrando como a fé cristã é um tipo válido de conhecimento. Tá? Mas, então, essa perspectiva do instrumentalismo, e cuidado, aqui é instrumentalismo científico, tá? Não é o instrumentalismo psicológico, o pragmatismo vai se encaixar muito mais numa lógica do positivismo lógico mesmo, né, do que propriamente numa abordagem que pode ser considerado válida. Quando eu falo em instrumentalismo, é instrumentalismo científico, tá? Aí uma frase do Gordon Clark, que é bastante elucidativa: em vez de ser a única porta de entrada para todo o conhecimento, aí agora ele vai exagerar, agora que é um a fortiori, tá? De propósito, é um argumento retórico. A ciência não é forma de conhecimento, não é uma forma de conhecimento, seja qual for, a menos que se trate de um conhecimento do que fazer em um laboratório, entende? Eu vou lá, uso os instrumentos do laboratório e tal e produzo um conhecimento. Ótimo, muito bem. Se esse conhecimento que for produzido, né, se o resultado, se a tecnologia desenvolvida funciona e melhora a vida das pessoas, então isso é bom e isso é confiável dentro daquele âmbito. A rigor, todos nós só entramos num avião, né, e confiamos que vamos chegar do outro lado e não morrer no meio do caminho, embora acidentes de aviões aconteçam, não porque nós conheçamos em detalhe como o avião funciona, enfim, mas por conta dessa perspectiva do instrumentalismo, né? Porque as coisas funcionam, a ciência, a tecnologia tende a funcionar. E aí, por isso, enquanto ela funciona, ela é válida. Enquanto ela não funciona, ela não é válida. E outra coisa, o método, a partir de uma perspectiva de método científico, vão se propor soluções. A partir de uma perspectiva de teoria científica, propõem-se também hipóteses. Enquanto essas hipóteses valem para descrever a realidade, elas são consideradas conhecimento científico. Mas em algum momento a hipótese se torna obsoleta, a tecnologia avança, ou a hipótese não descreve uma determinada parcela da realidade. E aí precisa se trabalhar com novas hipóteses, né? Então isso nos mostra a variabilidade e a relatividade do conhecimento científico, certo? Variabilidade por quê? Porque o conhecimento humano ele é por natureza limitado, e variabilidade porque novas descobertas a respeito da realidade, novas investigações, o avanço tecnológico faz com que questões que antes eram tidas por verdade se tornem obsoletas. Então, hoje a ciência tem conhecimento. Veja só que interessante, a ciência tem conhecimento, tem consciência da sua precariedade, do seu caráter relativo. Mas as pessoas tendem a depositar toda a sua confiança na ciência. Isso é algo absurdamente contraditório para pessoas que se dizem instruídas, né? Nós podemos confiar na ciência na medida em que ela apresenta respostas para questões específicas da vida. Eu, obviamente, vou, para usar uma ilustração aqui com o meu próprio nome, né? Esse nome que eu tenho usado aí, obviamente eu não vou aqui tentar transmitir o meu conhecimento por meio de telepatia para você. Eu vou usar a minha webcam, vou usar o meu computador, vou usar o YouTube, vou usar o OBS Studio. Por quê? Porque esses são instrumentos que se mostraram confiáveis. Eu até preciso melhorar o meu computador, né? Tô orçando um computador novo para melhorar a qualidade da imagem e essas coisas assim, tá? Agora, se nós temos todas essas questões, se a própria comunidade científica ela não entra em consenso, se você tem dificuldade para estabelecimento do que seja uma, entre aspas, porque isso nunca é com V maiúsculo, né, uma verdade científica, e se na própria medicina você tem dificuldades enormes, né, protocolos que são estabelecidos para o que se chama de medicina na base de evidências, e aí você tem um problema como esse que nós temos do enfrentamento do coronavírus, com teses científicas diferentes, sem tempo para testar os protocolos, né, sem tempo para usar os protocolos de validação de remédios, de tratamentos, e aí as pessoas pretendem que o Estado se torne juiz disso. É impossível que o Estado...
não é naturalmente impossível, né? Eu ia usar uma expressão difícil, é ontologicamente impossível, é naturalmente impossível, contrário à própria natureza das coisas, que o Estado possa ser juiz de questões científicas. Só que o Estado se estrutura coordenando e oferecendo políticas públicas e, supostamente, essas políticas públicas devem usar a ciência e as evidências. Só que isso é um beco sem saída. Isso é uma proposta que é suicida em si mesmo. Claro que você pode até pensar na estruturação de políticas públicas a partir da lógica do instrumentalismo, certo? Funciona, é validado, vamos utilizar. Mas quando você tem algo que é absurdamente polêmico, como é o caso do tratamento e das medidas de enfrentamento do coronavírus, como que o Estado vai ser juiz dessas coisas? Que é polêmico do ponto de vista do enfrentamento científico, tá? Só que as pessoas também que tendem a usar do cientificismo de maneira ideológica tendem a dizer que apenas um tipo de abordagem científica é válida, ou é a verdadeira, ou é a correta. Tudo isso, na verdade, é muita desonestidade intelectual. E tudo isso, na verdade, é o que a gente vê nessa questão do próprio enfrentamento do coronavírus, que traz à evidência a total inabilidade inata do Estado. Aqui não é apenas um problema desse ou daquele governante, tá bom? Aqui não é uma crítica a Dória, Witzel ou Bolsonaro, de maneira nenhuma. Aqui é uma compreensão de que o próprio Estado não tem condições de fazer esse tipo de cálculo. Na economia, a escola austríaca fala da impossibilidade do cálculo econômico pelo Estado. Impossibilidade do cálculo econômico central, o problema do cálculo econômico. Um dos pilares da escola austríaca de economia desde aí do von Bawerk, no século XIX. Na perspectiva do direito, um jurista italiano chamado Bruno Leoni trabalhou a inviabilidade do cálculo jurídico centralizado, mostrando como o Estado é incapaz de calcular, né, de dimensionar as escolhas jurídicas que são necessárias para a vida em sociedade. E aí isso é mais um argumento contrário, né, um argumento de refutação ao positivismo. Mas é a mesma estrutura argumentativa que começa lá com a inviabilidade do cálculo econômico. Assim como eu usei uma estrutura argumentativa do argumento da razão, da contradição performática, para demonstrar a invalidade lógica do cientificismo, do positivismo jurídico, você consegue estabelecer essa mesma estrutura argumentativa, que é a impossibilidade do cálculo centralizado, cálculo econômico centralizado, cálculo jurídico centralizado, a perspectiva do Bruno Leoni, né? Agora eu vou só verticalizar um pouquinho mais, né, trazer para uma outra questão e vou afirmar a impossibilidade do cálculo científico centralizado. Me parece que isso é muito evidente. Tá bem? Então, o que a gente vê hoje, pessoas de um lado ou de outro querendo que o Estado resolva o problema, é, na verdade, uma esquizofrenia coletiva. Tá? As regras devem ser apelos à razão. E até mesmo essas medidas de isolamento social, ou desse ou daquele tratamento, elas só funcionam enquanto apelam à racionalidade das pessoas. Enquanto medidas impositivas, elas vão gerar mais problemas do que soluções, tá bom? Bom, agora vamos tratar especificamente das contradições do positivismo jurídico, tá? A norma fundamental kelseniana, aquela norma que dá sustentação a todo o sistema do ponto de vista teórico, mas que é não jurídica, não escrita, pressuposta, hipotética. Tem um vídeo sobre a norma fundamental aqui no canal. Eu já trabalho um pouco ali, pelo menos de maneira sarcástica, essa contradição interna. Agora nós já temos um aporte teórico bastante grande, aqui com mais de meia hora de vídeo, para compreendermos o problema da norma fundamental kelseniana, o problema de toda a teoria do positivismo jurídico. Claro, o Kelsen tem a sua norma fundamental, o Hart tem a sua norma de reconhecimento, tá? No fundo, essa é uma crítica que também, da mesma maneira como a gente já aprendeu, usando uma estrutura argumentativa similar, ela se aplica a qualquer tipo de positivismo. Eu estou pegando o Kelsen aqui como um case apenas, tá? Porque é mais conhecido no meio jurídico brasileiro, etc.
A norma fundamental kelseniana, ela representa, né, ela demonstra um problema metafísico implícito. É interessante isso, as pessoas negam a metafísica, mas os problemas metafísicos permanecem. E esse problema metafísico implícito à norma fundamental kelseniana é a impossibilidade de regresso ao infinito. Né? Tá certo que na perspectiva do positivismo jurídico, essa questão ela é muito fática e muito evidente. Uma hora as normas jurídicas acabam, né? Norma de hierarquia inferior retira o seu fundamento de validade de norma de hierarquia superior. Uma hora não vai mais ter norma para você fundamentar uma norma inferior. Isso é evidente, porque a produção jurídica ela é finita. Se bem que eu não sei se dá para dizer isso no Brasil. Não, mesmo que nós tenhamos um absurdo de leis sendo produzidas no Brasil, ainda assim esse absurdo de leis não é um infinito real, porque infinitos reais não existem, infinitos não existem na realidade. Infinitos são conceitos matemáticos, né? Infinitos a gente pode trabalhar em teoria, mas não existem infinitos reais. Essa é uma afirmação de natureza metafísica. Tá? E aí então o que acontece? Com a impossibilidade de regresso ao infinito, o Kelsen concebe a sua norma fundamental. Por quê? Porque senão ele não teria como construir o seu positivismo jurídico. Simplesmente não teria como. Tá? E aí a norma fundamental, que é não jurídica, olha que interessante isso, uma norma não jurídica que dá sustentação a todo um sistema jurídico, é uma contradição. Percebe? Aí o que acontece? É muito interessante isso aqui, porque a guilhotina de Hume, como eu falei, o Hume é um fantasma para o pensamento contemporâneo. Tá? Porque a guilhotina de Hume, o problema do ser, dever ser, a afirmação do Hume que não se pode derivar o dever ser do ser, o que significa isso? Né? Se você está construindo um discurso a respeito da realidade, de como as coisas são, não é possível transitar validamente para um discurso de como as coisas devem ser, ou usando expressões mais filosóficas, né, para falar mais bonito, não é possível transitar da ontologia para a deontologia, do ser, do estudo do ser, para o estudo do dever ser. Na verdade, o Hume ele foi bem sem vergonha, tá? O Hume ele foi até um pouco desonesto intelectualmente. A guilhotina de Hume você vai encontrar em um parágrafo da obra dele, o Tratado acerca da natureza humana. Olha só, o Tratado acerca da natureza humana, o próprio título da obra já cai na guilhotina de Hume. Né? Mas o que o Hume quis fazer? O Hume quis fundamentar a ética num subjetivismo emocionalista, tá? Típico da modernidade, típico do pensamento romântico. Né? Então, o Hume quis, nessa perspectiva do romantismo, ele quis fundamentar a ética numa perspectiva subjetivista, emocionalista. Tá? Agora, quando a gente entende bem o que é a guilhotina de Hume, né, como contorná-la, não fica tão complicado o problema, tá? Eu estou devendo um vídeo, mais um vídeo, né, eu já tenho um vídeo sobre a guilhotina de Hume, mas eu, vamos dizer assim, aperfeiçoei a minha análise do assunto, então eu posso, aprimorei a minha análise do assunto, é melhor dizer assim, eu estou devendo um outro vídeo sobre a guilhotina de Hume aqui no canal. Mas olha o que acontece. A guilhotina de Hume, então, ela estabelece essa separação entre a descrição da realidade e a moralidade, né, a ética, o dever ser. Ela, aplicada ao direito, estabelece a separação entre o direito e a moral, porque a moral seria uma questão de escolhas individuais, esse subjetivo emocionalista do Hume, e o direito é uma questão de força, de imposição do Estado. E aí, como nós não queremos dizer como o direito deve ser, olha aí o fantasma do Hume de novo, se nós queremos fazer ciência de forma válida, nós devemos apenas dizer o que o direito é, descrever o direito, o positivismo. Agora veja só, na sua própria fundamentação, o positivismo cai no problema lógico-linguístico básico. Eu chamo a guilhotina de Hume de um problema lógico-linguístico, eu vou explicar isso porque nesse próximo vídeo. O próprio positivismo cai no problema lógico-linguístico que introduz uma de suas premissas básicas. Uma das premissas básicas do positivismo é a separação entre direito e moral. É a guilhotina de Hume que proporciona essa separação.
Só que o positivismo cai na própria guilhotina de Hume que providenciou essa separação, né? Em que sentido? Ele diz, vamos apenas descrever o que o direito é, ótimo o que o direito é um sistema de normas relacionadas umas às outras, o direito é um sistema escalonado, hierárquico de normas, que encontra o seu fundamento numa norma fundamental, não escrita, estou descrevendo, percebe? Numa norma fundamental, não escrita, pressuposta, etc. E qual é o conteúdo dessa norma fundamental que não é objeto de nenhum ato de poder, porque ela é não jurídica, não escrita. O conteúdo dessa norma fundamental, estou descrevendo, o conteúdo dessa norma fundamental é obedeça à Constituição, transitei do ser para o dever ser. Kelsen perdeu sua cabeça na guilhotina de Hume. Simples assim. Tá? Mas vamos lá, vamos avançar. Tudo isso, né, e aqui o próprio positivismo pode ser sujeito aí à crítica pós-moderna. E aqui é muito engraçado você ver um pós-modernista positivista, mas vamos lá. O pós-modernismo, ele realmente fundamenta a sua crítica ao positivismo, à realidade como um todo, mas especialmente ao positivismo lógico, na relatividade do conhecimento humano. Ótimo, o conhecimento é relativo. E eu já apresentei toda a crítica saudável ao positivismo em slides anteriores. Aqui eu estou só mostrando como que o pós-modernismo agrega a essa discussão. Tá? A crítica do pós-modernismo, ou o pós-modernismo como um todo, ele parte da compreensão da relatividade do conhecimento humano. Mas aí o pós-modernismo vai chegar ao extremo de afirmar que a realidade é relativa, né? Que tudo é relativo ou que não existem valores morais absolutos. Mas vamos lá. Aqui que a gente precisa entender bem. Então eu não estou me valendo do pós-modernismo, eu só estou mostrando que o pós-modernismo impacta a discussão do positivismo e as pessoas não se dão conta. Tá? Mas a minha crítica ela é muito mais ampla e ela tem um fundamento muito mais profundo e anterior à mera análise desajustada da pós-modernidade. Né? O problema da própria pós-modernidade é o seguinte, eu estou fazendo aqui uma crítica da crítica. Né? O problema da pós-modernidade é o seguinte, sim, os seres humanos têm uma incapacidade relativa de descrição da realidade, isso está ligado à própria falibilidade humana, e nós já vimos como isso impacta a própria compreensão que devemos ter, ou que deveríamos ter a respeito da ciência e do conhecimento científico. Agora, você ser incapaz de descrever completamente a realidade é diferente de afirmar que a realidade não existe, ou que a realidade é relativa. Relativo é o nosso conhecimento, a realidade não é relativa. Então eu posso sempre ter suspeitas a respeito do meu conhecimento, mas se eu tiver suspeitas a respeito da existência da própria realidade, isso não é lá intelectualmente muito saudável. Tanto porque eu vou cair numa paranoia, numa esquizofrenia, quanto porque aquilo que eu vou construir a respeito da realidade não vai ser uma resposta muito saudável à realidade. Tá? Se você quiser classificar isso do ponto de vista de epistemologia, da epistemologia, né, a tese que eu proponho, né, a cosmovisão, a forma de compreender a realidade que eu proponho, seria um realismo crítico moderado. Né? Então, assim, você entende que existem problemas na descrição da realidade pelo ser humano, mas que a apreensão da realidade é sim possível. Né? Não vou afirmar que o ser humano consegue descrever a realidade de forma absoluta, o que seria um realismo acrítico, né? Mas nem vou afirmar que a realidade não existe, né? Essa relatividade total. Veja só, a gente estava trabalhando com contradições performáticas, né? A própria afirmação da relatividade da realidade, e isso vai se aplicar especialmente à relatividade de valores morais, a própria afirmação da relatividade da realidade ela é autocontraditória. Ela cai em contradição performática. Tudo é relativo. Essa é uma frase que não é nenhuma contradição performática, ela é uma contradição em termos. Tudo é relativo, as pessoas dizem isso hoje em dia. Certo, mas tudo é relativo menos essa afirmação que você está fazendo. Essa afirmação que você está fazendo é absoluta. Então, você refutou a si mesmo na sua frase. Em 3 palavras a pessoa consegue se refutar. É muito interessante isso. Agora,
o que acontece? Não, então vamos reformular. Pode reformular, é linguística, né? Tudo é relativo exceto essa afirmação. Aí a gente cai no campo da confiabilidade. Certo, você tá me dizendo que tudo é relativo menos isso. Mas que base você tem para me fundamentar essa afirmação? Aí a pessoa vai fundamentar essa afirmação apenas numa cosmovisão. Na verdade é uma questão ideológica que está por trás disso. Não é uma questão filosófica, não é uma questão lógica, não é uma questão científica. Essa afirmação, tudo é relativo, é puramente ideológica. E aí, essa afirmação de que tudo é relativo leva à relatividade da moral, né? As pessoas vão dizer, não existem valores morais. Só que isso aqui também é autocontraditório, isso aqui é autorrefutável. É como o C.S. Lewis trabalha exemplos no Cristianismo Puro e Simples, e eu traduzo isso numa frase, que é a seguinte: a relatividade moral não sobrevive a uma fila de banco. O relativista moral, no momento em que alguém passar à sua frente numa fila, furar a fila, vai dizer, ei, isso não é certo. Só um pouquinho. O que é certo ou o que é errado não é relativo? Por que eu não posso furar a fila? Você está entendendo? Então, assim, agora o exemplo não é muito bom, né? Porque as pessoas tendem a fazer tudo de forma cada vez mais por aplicativos, pela internet, mas as pessoas ainda encaram uma fila em alguma situação, pode não ser o banco, tá? Mas o que eu quero dizer? É que uma abordagem pós-moderna séria, ela configura uma crítica às bases do positivismo. E uma pessoa não pode se dizer... E aí eu não tô consentindo com a pós-modernidade, tá? Eu só estou tentando aproveitar da pós-modernidade aquilo que ela tem de sério, e especialmente essa questão da relatividade do conhecimento humano, tá? Estou mostrando que isso também é reconhecido aí pela academia e tudo mais. Agora, o interessante são as contradições duplas, né, que a gente pode notar nessa crítica da crítica, ou a partir dessa crítica da crítica. A primeira é o pós-modernista positivista, aquela pessoa que é um pós-modernista extremo, que não acredita em valores morais absolutos, que afirma que toda moralidade é relativa, mas aí ela afirma a moralidade do seu grupo como a melhor, né? O ativismo que ela faz do seu grupo, e aí ela pretende que o Estado tutele, proteja e promova, não é só apenas tutelar e proteger, né? Porque todos merecem tutela e proteção. Então, o ativismo ele vai muito além da tutela e da proteção contra a discriminação, essas coisas assim, e eu não vou aqui comentar uma decisão recente do Supremo também na perspectiva do direito penal, porque ela foi bastante complicada em termos de teoria do direito penal, né? Mas a questão é a pessoa que tem essa moralidade relativa, que na verdade é a moralidade própria tomada como algo absoluto, né? A pessoa que tem essa moralidade relativa, que está em bases evidentemente pós-modernas, querendo que o Estado, que o direito positivo, promova essa sua moralidade. Isso aqui é uma contradição em termos, né? Um positivista pós-moderno, um pós-moderno positivista. Tá cheio deles por aí, tá? Eu gosto muito de ilustrar em sala de aula. Agora eu não estou mais dando aula em faculdade, né? E provavelmente eu não vou voltar, porque a internet é bem mais recompensadora. Não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do alcance que você tem. Embora eu tenha feito bons amigos na faculdade, né? Mas eu gosto de trabalhar na faculdade, o que é o conceito do direito, né? Nas aulas de introdução ao direito, o que é o direito. O pessoal vai sempre cair naquela pegadinha de que o direito é o que está na lei, porque a lei promove o bem comum, a função do Estado é fazer isso, etc, etc, etc. E aí eu sempre eu deixo o pessoal discutir bastante, né, e tal, vou dando uma provocada, e aí eu termino com aquela constatação de que a escravidão estava prevista na lei. Se o direito é o que está na lei, um escravo no século XIX não tinha direito de afirmar que ele não podia afirmar validamente que ele tinha direito à liberdade. E isso aqui é uma loucura. Bom, mas eu também posso afirmar que um cristão positivista é uma contradição em termos, tá? Porque o cristão positivista ele vai estar assimilando todas essas coisas. Um cristão que é positivista do ponto de vista do positivismo jurídico, né? Isso não significa ir para o outro extremo, certo? Para o extremo do neoconstitucionalismo, o extremo do ativismo judicial. Se nós não vamos ficar nem no positivismo nem no outro extremo, o que nós temos que ser? Jusnaturalistas, não tenho dúvida nenhuma. Agora falando para cristãos, né? Um cristão positivista é uma contradição em termos, porque ele assume todo aquele aporte, né, do filosófico, sem saber
O nosso problema é esse, o nosso problema é nós afirmarmos coisas sem sabermos. E o cristão positivista ele não se dá conta que, por um bom período da história da igreja, o próprio Estado e o direito positivo foram usados para perseguir os cristãos e em muitos lugares eles continuam sendo no próprio mundo. Né? Então, essas duas observações aqui só para a gente fazer uma análise crítica da nossa própria vida. Seja você um pós-modernista, né, ateu ou agnóstico, seja você um cristão. Todos juntos contra o positivismo. Bom, gente, conclusão. As bases do pretenso conhecimento contemporâneo, moderno e pós-moderno, são autorrefutáveis. E eu, inclusive, trabalhei as contradições performáticas dentro da abordagem pós-moderna, né, aqui no último slide. O positivismo jurídico não se sustenta a si mesmo, ele está pendurado pelos cabelos, como o Barão de Munchausen, né? Aquela história do sujeito que chegou diante de um rio, começou a atravessar o rio, o cavalo dele começou a se afundar e tal, ele se puxou pelos cabelos e aí atravessou o rio. Quer dizer, isso é o positivismo jurídico, tá? Porque o próprio positivismo lógico é isso. Um pós-modernista positivista é uma das figuras mais bizarras que pode se encontrar por aí, por conta de toda essa contradição performática. Tem a contradição do pós-modernismo enquanto tal, né? Embora o pós-modernismo permita ao menos criticar o positivismo, o pós-modernismo tem as suas contradições internas. E o pós-modernista que deveria estar criticando o positivismo está querendo usar o positivismo a seu favor. É uma das coisas mais bizarras que você pode encontrar. Agora, também um cristão positivista deveria repensar a sua posição. Tá? Essa é a minha perspectiva aqui para nós encerrarmos com essa conclusão. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que ele tenha sido bastante instrutivo. É um vídeo sobre reflexão, né? É um vídeo sobre a gente pensar a respeito de como pensamos, de como consideramos a realidade, daquilo que nós consideramos e pensamos a respeito do direito. Para um pouco mais de apologética cristã propriamente, acompanhe o meu outro canal, o Theo de Datas, tá? Se você quiser se aprofundar no estudo dessas questões filosóficas, das questões históricas por trás de tudo isso, confira o meu curso História, Filosofia e Direito. O link para tudo que importa aqui, para todas as coisas que eu mencionei, e até para algumas coisas que eu não mencionei, você vai encontrar na descrição. Agora, nesse mês de agosto, o meu curso está com R$1.000 de desconto, de 1.200 por R$200, mas normalmente ele já tem 50% de desconto por os inscritos aqui do canal também. Então, independentemente de quando você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver assistindo depois de agosto de 2020, vai ter um cupom de desconto, um link promocional aqui na descrição, tá bem? Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de me seguir, né, também nas minhas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram em especial, e de conferir o trabalho também do meu amigo Lucas Zack. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.